Olá, peruas fofoqueiras, porque eu sei que clicaram aí no link apenas pra saber a fofoca, apenas pra saber se a muqueca de Siri aí vai render, se vai catar nada, que povo que não presta. E eu sou Desi Rebeca e sou eu que vou contar a fofoca, vou fazer vocês felizes. Mas antes de fazer vocês felizes, por que não me fazer feliz um pouquinho, gente? Pelo amor de Deus, curta esse vídeo, comenta aí no vídeo, sei lá, eu fiz, levantei a mão, aí comenta, a gay levantou a mão, desci a mão, a gay desceu a mão. Porque engajamento, gente, no final das contas, fazendo uma drag feliz, fazendo uma drag famosa. E eu já contei o bafo aí pra vocês, né, sobre o contrato do RuPaul's Drag Race, que, meu Deus do céu, é a mesma coisa que você tá vendendo a sua alma pro cão, porque é demais, gente, é muita coisa que cobra, porque eles estão querendo ali assegurar a longevidade do programa, fazer milhões de franquias, fazer milhões de produtos, ganhar todo o dinheiro que puder pegar, sabe, meu filho? Eu vejo assim as coitadas das drags, sabe aquelas vacas que tem naquele meme, uma vaca toda magra de tanto que já chuparam o leite? É exatamente o que essas pobres dessas drag queen fake, quando essa UAU, essa World of Wonder, que de Wonder não tem nada, gente, só querem sugar o povo. E esse vídeo aí que eu fiz foi bem polêmico, rendeu muito, inclusive falei novamente sobre ele, sobre se RuPaul tinha culpa acerca aí do contrato, que de certa forma ela tem aí uma culpa, só que ela pensou, ou eu ou elas. Ela realmente pensou dessa forma e ela, claro que ela priorizou ela, né, gente? E assim, gente, o contrato é um pouco abusivo, um pouco não, é tipo bem abusivo, fala assim muitas coisas, assim como por exemplo, segurar essas meninas por 5 edições, fora que elas estavam lá, isso para que o programa tenha outras formas de colocar essas meninas, não seja necessariamente aí no RuPaul's Drag Race, como pode ser no All Stars, como pode ser naquele Celebrity, tanto spin-off que tem, já criou uma, sei lá, virou a Marvel. O World of Wonder, RuPaul's Drag Race, hoje é a Marvel, tem um próprio universo próprio, e é muita coisa aí pra ela tá capitaneando e tá segurando, né, todos esses empreendimentos que eles estão colocando aí. E como, gente, todo empreendimento precisa ter gente, é um reality show. O reality show fala da vida, da realidade, daquelas drag queen, daquele povo, então tem que ter gente, tem que ter um cast não só de novas drags que vão surgir, novas drags que vão surgir pra ter essas almas aprisionadas. Esse povo não presta, gente. Mas é essa energia, é esse mood aí mesmo que eles querem. E no final das contas, gente, é o capitalismo, né? A outra lá tá falando do surto socialista, que surto, o surto é quem ainda fica aí defendendo esse capitalismo, as empresas milionárias que só querem o quê? Mais. E tudo o que eu falei nos vídeos anteriores foi a respeito do Drag Race US, sabe? São as leis que asseguram que o contrato tem uma vigência lá, porque, enfim, cada país tem aí, no caso, as suas leis, cada país tem sua constituição, enfim. E a gente pensando, será que no Drag Race UK, assim, muda alguma coisa? É um contrato, apesar de ter o World of Wonder ali por trás, mas são novas políticas, são novas constituições, então talvez algumas coisas mudem aí. Principalmente porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem lá um pagamento de 100 mil, faz parte de canais privados, canais assim que não tem nenhum tipo de ligação com o governo, então eles podem estar catalisando aí através de patrocínio, através de propaganda, de merchandising, enfim, tudo isso, um dinheiro para que não pague apenas o prêmio, mas que toda aí uma cadeia, salários, tudo isso. Lá no UK tem exatamente essa primeira diferença, porque lá é um canal estatal, a BBC é um canal que pertence ao governo britânico, lá a rainha, aquilo tudo. Como aqui, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a TVE, a gente tem a TV Escola, que são... A TV Escola nem existe mais, né? Bolsonaro não quer educação pra ninguém. Através dos impostos que mantém essas redes, essas redes de televisão, de rádio, enfim, a BBC é um canal enorme, um canal muito grande, uma grande referência aí, só que tem esse lado aí, eles não podem, por exemplo, estar fazendo propagandas, eles não têm conta, merchandising de outros de produtos, de marcas, como tem lá no US, sabe? Então, por conta disso, e por conta também de uma outra política em que o Estado, o governo, na verdade não é o Estado o governo, na verdade, como lá uma monarquia, tem os ministros, chefe de Estado, enfim, gente, eu não vou contar o básico, mostrar a minha inteligência falando pra vocês sobre história, sobre geografia de cada país. Mas, enfim, vocês entenderam, né? O povo é, no caso, quem financia todos os programas da BBC. Então, eles também têm, para além disso, uma cultura de que eles não querem incentivar
jogos, tipo aqui no Brasil a gente fala que não pode usar jogo do bicho, loteria, essas coisas. Lá também eles não querem incentivar, mesmo que não seja proibido. A gente sabe que outros canais lá, por exemplo, tem o X Factor, que faz parte de um outro canal de televisão, eles dão prêmios, inclusive em Libra. Libra, amor, vale mais do que dólar, tipo, vale mais que dólar, mais que euro, mais que... Enfim, quem ganha umas Libras lá, meu filho, tá feita na vida. Eles querem incentivar a cultura de forma pura, como... vou fazer um trabalho apenas para mostrar o meu trabalho aí pras pessoas, sabe? Visibilidade. É mais ou menos essa coisa aí. Enfim, cada lugar com sua cultura. Entretanto, o contrato do RuPaul's Drag Race tem aí outras brechas das quais não se apegam muito a essa questão bonita e cultural aí por ser um canal estatal. A base é a mesma. Por exemplo, aquele negócio de quando uma Queen participou de uma temporada e ela precisa participar mais 5 do contrato. Inclusive, abri um parênteses aqui, muita gente falou, mas a Plastique, ela negou, a Kimchi, ela negou, ela não quis participar de outras temporadas, então tem um erro aí. Gente, tudo é meio que negociável. E também existem outras plataformas, existem outras formas delas estarem fazendo a participação que não necessariamente no All Stars, não necessariamente em um Drag Race aí da vida. Elas podem estar participando das turnês. Por exemplo, a Asia, a Cameron Michaels, a Plastique, a Kimchi. A Kimchi, por exemplo, é uma das que tá aí desde a 8ª temporada, quando ela saiu, ela tá até desde aquela época até hoje, ela tá participando aí da turnê através da voz, né? Toda aquela coisa. O RuPaul's Drag Race tá aí por trás. A World of Wonder tá ganhando dinheiro aí. Então faz parte desse universo, sabe? Dá pra ali, através de um bom senso, de uma conversa, de uma relação ali, dá pra negociar essas cláusulas. Aí, eu não vou participar do programa RuPaul's Drag Race, mas eu tenho que participar do caso aí da turnê, no caso tenho que participar das cons, no caso tenho que participar de qualquer tipo de outro programa, seja um programa pra UAU. A Bianca, logo quando saiu, ela também era. A Bianca não é mais gostosa do que ninguém, amor. Ela teve que fazer. Really Queen, lembra? Ela tinha um programa lá na UOL que é o Really Queen, sabe? Mas ainda assim existe a questão dos ganhos por trás de tudo isso. Seus ganhos são limitados. O valor que você vai participar da turnê não é um valor que você vai estar participando se fosse de uma turnê de uma outra empresa que vai te gerenciar, sabe? A Dor Delano, por exemplo, ela falou, e quando ela teve aquele escândalo todo de que o empresário dela tinha roubado o dinheiro dela, então foi exposto aí mais ou menos o quanto ela ganhava ali no Battle of the Seasons e o quanto ela ganhou aí fazendo as turnês dela dos álbuns e outras turnês aí, por exemplo, vindo aqui pro Brasil, vindo aí para o mundo todo. São valores bem diferentes. E a mesma coisa em UK. Em UK, elas precisam também estar participando de mais 5 ciclos. 5 ciclos, no caso, sejam temporadas, seja um All Star, seja um programa normal, seja, enfim, daqui a pouco esses ciclos que a gente fala em 5 serão reduzidos, porque meio que a linearidade do programa oficial, do contrato vigente de cada pessoa, por exemplo, dos Estados Unidos, a linearidade do contrato dele vai contar o RuPaul's Drag Race, o RuPaul's Drag Race All Stars e todos esses outros extras aí, por exemplo, como o especial de Natal, o especial de Halloween, eles meio que não entram em um ciclo, mas aí existe uma cláusula lá, existe um asterisco em relação a eles, que eles, apesar de existirem, apesar de eles ter toda uma produção por trás, ter todo um trabalho por trás, eles não são considerados aí como ciclos. Então, as queens meio que ficam aí no prejuízo. Entretanto, as queens que participam, elas não têm esse contrato de mais 5. A Sonic, por exemplo, ela participou do especial de Natal e ela votou aqui no All Stars. Aquele especial de Natal que ela participou foi apenas um meet, sabe? Um métier, uma forma de manter uma relação para que ela pudesse estar ali no All Star. Então são são lacunas que criam de relação, lacunas que criam, seja de folga tanto para o programa quanto para as meninas. Porque queiram ou não queiram, essas pessoas que quando elas ficam livres aí desse contrato de 5 anos, elas ainda pensam na visibilidade, porque muitas delas somem, sabe? A gente viu aí, inclusive a gente tá vendo aí o All Stars, é um programa de segundas chances. São pessoas que já estavam, de certa forma, livres desse contrato, sabe? E claro que existe cláusula que vai perdurar pra sempre, como a cláusula de confidencialidade, isso aí vai estar pra sempre, desde a temporada 1.
Só que essas cláusulas de 5 ciclos, elas foram encerradas, sabe? A Pandora Boxx, a última vez que ela participou de um RuPaul's Drag Race, foi no All Stars 1. Tem muito tempo, muitos ciclos foram pra frente, então ela tava meio que livre. Só que aí ela retoma agora, junto com Sonique, junto com Serena Chacha, junto com tantas outras queens que estavam livres disso. Então existe aí também esse meio termo que elas querem, porque em troca disso, apesar de ser difícil, eu falo como drag, sabe, gente? Eu tô aqui gravando com vocês, eu estou fazendo o meu trabalho, é um trabalho de certa forma difícil, só que é uma forma de eu estar galgando o meu caminho, sabe? Eu não estou ganhando grandes dinheiros aqui. Se eu for principalmente colocar no lápis, o valor que eu uso para estar fabricando um vídeo, sabe? Seja maquiagem, seja o figurino, o meu tempo, a pessoa que vai editar o vídeo. Tudo isso aí faz parte de um orçamento. Então eu coloco na minha ponta se estar fazendo esses vídeos, estar fazendo esse trabalho vai valer a pena pra mim. Então é a mesma coisa dessas pessoas. Apesar de ser abusivo, as pessoas vão. E é assim que está funcionando a classe trabalhadora. Não sei nem se pode falar esse termo, mas infelizmente as formas como as coisas são muito retrógradas, sabe? Não existe nada de novo, não existe nada de atual, não existe termos que a gente possa estar aí modificando para estar colocando aqui, porque ainda é uma classe trabalhadora que se diferencia dessa classe de pessoas milionárias, de pessoas que empregam, pessoas... Enfim, são pessoas que elas ficam muito ali presas naquele tá ruim, mas pelo menos eu tô tirando um proveito, sabe? É difícil, é muito difícil e a gente não vê um final dessas coisas, não vê. Quando será que tudo vai acabar e a gente possa estar exigindo as coisas de forma digna? Ou então eu dizer um não para isso que é ultrajante, que é tão tóxico aí, por mais que vai me favorecer algumas coisas, mas não, isso aí não é o ideal pra mim, isso não é certo, isso não é correto, eu não tenho que estar porque me colocando nesse jogo aí, sabe? Não é que essas pessoas, elas querem se estar colocando nessa situação, é um outro esquema, é um outro lado. Essas pessoas são pessoas que trabalham com a arte não é valorizada em lugar nenhum do mundo se você não possui aí um background que vai estar te alicerçando aí, sabe? E voltando então aí ao título sobre o contrato do RuPaul's Drag Race UK, ele não tem muitas diferenças. Eles têm, no caso, apenas coisas da qual a World of Wonder não conseguiu burlar por questão da constituição do local. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, as pessoas elas vão ter que ficar com o microfone ligado 24 horas. Entretanto, existe aí uma questão de trabalho, né, lá no UK, que tem um limite de horário de trabalho. O programa quer um tempo a mais, porque não que vá estar usando esse tempo todo aí de trabalho das meninas. Só que eles não sabem o que eles podem estar precisando, seja regravar novamente, seja fazer áudio, seja gravar confessionário, tudo isso são coisas da qual, quando uma pessoa trabalha com televisão, ela não tem um tempo fixo, não tem como saber, esse trabalho vai durar 3 horas, esse trabalho vai durar 5. São muitas coisas das quais interferem. E isso lá em UK, eles têm uma lei que protege mais as pessoas quando vão trabalhar para isso. Mas a World of Wonder conseguiu colocar uma cláusula lá em que essas queens elas precisam estar disponíveis. Entretanto, elas conseguem aí outras coisas, como por exemplo, não precisar ficar com o microfone ligado nos quartos, no banheiro. Um privilégio assim de privacidade que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não possuem. Todo o tempo que elas estiverem lá tem que estar produzindo algo para eles, sabe? É mole, gente, é mole. Não é mole não, amor, não é mole, fica pior ainda as coisas em questão de salário. Lá nos Estados Unidos, quando elas estão com esse contrato vigente, elas têm aí direito a um valor para ela estar se mantendo, sabe? Porque é um contrato e muitas coisas estão sendo geradas ali através delas naquele tempo. E o canal, se elas não estiverem gravando, elas não estão gerando. Porque elas ganham exatamente por conta de ser um canal estatal, elas vão ganhar ali apenas por questão de produção, o budget da produção, o que é feito para estar gerando aquilo. Então, durante a produção do programa, elas vão estar ganhando por episódio, ou então por tempo que elas estiverem ali. Se elas não estiverem ali, elas não ganham
nada. Isso aí agora elas vão ter que se virar com a World of Wonder. E a World of Wonder não gere lá em UK, sabe? Não tem tantos programas, é tanto que tudo que quando elas ganham, a Lawrence Chaney ganhou um programa, esse programa vai ser produzido para passar na World of Wonder dos Estados Unidos, sabe? Então é o dinheiro dos Estados Unidos. Ela deu sorte, ela foi o winner, ela ganhou isso. Aí tivemos a Bimini, que teve outros contratos. E lembrando que esses contratos também tem uma cláusula em que a World of Wonder tem um valor referente a isso. Sabe um grande problema também que aconteceu durante o UK? Quando aconteceu a pandemia, o Covid, as gravações tiveram que ser pausadas. Então, quando foi pausada, aquelas queens que estavam participando, elas não têm mais direito a nenhum tipo de acesso monetário, sabe? Elas não estão produzindo, não tá tendo produção do programa, então elas não ganham nada. Elas não tiveram nenhum tipo de cobertura pelo programa. Teve, inclusive, a Ellie Diamond falando que ela ficou sem teto, porque ela não tinha ali como tá pagando. Gente, imaginem a cabeça de um artista que não pode estar trabalhando, não pode estar fazendo show, e que tem esse recorte exatamente de estar participando de algo tão grande como o RuPaul's Drag Race UK, mas que não pode falar, porque naquela altura da gravação as pessoas têm que fingir demência e ninguém pode saber o que está se acontecendo, então não pode estar trabalhando em cima do programa, que se você fizer isso, tá lá no contrato que você perde o direito de participar, então você simplesmente vai ser sumariamente excluída do programa. Então ela estava vendo meio que uma vida de investimento para o futuro. Ela estava participando de um programa que talvez fosse mudar a vida dela, mas ela ainda não tinha como estar experimentando nada positivo em relação a isso, sabe? Então a pandemia estava lá, ela não tinha como trabalhar, ela não tinha dinheiro, ela é uma artista e ela simplesmente ficou sem teto. A Black, né, que foi tão criticada ali por conta da roupa da H&M que ela usou, ela falou que ela teve que vender várias coisas para ela estar se mantendo. Só que o programa não tinha nada a ver. É tanto que o RuPaul chegou lá e falou: você está usando a porra de um vestido da H&M, sabe? Isso é um desrespeito com as pessoas que produzem. Gente, isso é cruel demais. Isso é cruel. Imagina a cabeça daquela pessoa que teve a chance de voltar. Ela foi a primeira eliminada, mas ela teve ali a chance. Ela, nossa, as coisas vão melhorar agora. Tanta coisa ruim acontecendo, então eu vou participar disso. Mas eu não tenho dinheiro de estar produzindo mais figurinos. Vi como é podre, como é complicado isso, sabe? Apesar de que esse tempo pausado, elas vão ter que voltar pra estar gravando como se nada tivesse existido. Então, na crise, pra quem? As meninas, quando participaram ali da primeira parte antes da pandemia, muitas delas estavam tendo um desempenho maravilhoso, estavam tendo um background, elas tinham uns figurinos legais, tal. Só que aí, depois, quando voltaram, muitas elas decaíram. A Lawrence Chaney, por exemplo, ela teve uma primeira fase muito bem feita, sabe? Ela tava incrível, ganhando quase todas as provas. Aí na segunda ela já foi meio que ofuscada ali pela Bimini. Então são muitas coisas que contam até a gente saber o resultado final disso tudo, sabe? Não dá segurança, e o contrato de UK, ele meio que não tem quase que diferença nenhuma em relação ao US. A gente achava que teria, por conta desses recortes, tanto que a gente vê aí, delas não poderem ganhar um prêmio, então talvez as coisas sejam muito mais positivas, mas não são não. Imagine, elas vão participar da mesma coisa, ter um contrato quase que parecido com o do US e elas não vão ganhar um prêmio, sabe? E todo aquele investimento que elas fazem de figurinos, como a gente, inclusive eu fiz um vídeo sobre quanto é que custa entrar no RuPaul's Drag Race. Assim, por mais que seja utópico, tem pessoas como a Gottmik que gastou 60, 70 mil reais ali, só que ela tem ali ainda a chance de poder ganhar um prêmio que vá cobrir aquilo. Além de tantas outras coisas, como participar de turnê, porque não tem nem como comparar uma turnê de drag queens do US com a turnê de drag queens de UK. Então esse recorte serve também muito para refletir a diferença que as pessoas imprimem quando comparam uma drag que tá lá no RuPaul's Drag Race e uma drag local. Não faz sentido, sabe? As pessoas quererem exigir o mesmo padrão. Então é mais ou menos isso, é um contrato, é a cruz e a espada. Tem alguns benefícios, principalmente por conta da Constituição de UK, que é levemente mais positiva que a da US, por mais que a UAL tente ali colocar brechas, mas no final das contas, eu acredito que o contrato UK ainda é pior. É pior porque o resultado não é tão favorável, não existem coisas que vão estar aí, no caso, segurando mais a vida dessas pessoas, dando uma condição de certeza de que as coisas vão melhorar. Vocês estão entendendo mais ou menos onde é que a gente chega em tudo isso? Então, por trás de todo esse globo, por trás de toda essa coisa, são problemas muito terrenos nossos.
são problemas que a gente precisa refletir como questão social. É muito difícil, é muito complicado e mais uma vez a mensagem que eu deixo é: vamos apoiar a vida dessas pessoas, não só o programa, vamos ver o que essas pessoas fazem por trás, porque é a única coisa que a gente tem certeza é se a gente tá suportando diretamente essas pessoas, elas diretamente vão receber o que a gente tá dando. E esse foi mais um vídeo aí falando sobre esse contrato que tanto rende, que tanta coisa. Gostaria de agradecer muito as pessoas que assistiram e agradecer ao Busy Boy, que ele fez um material maravilhoso no canal e a gente, como muitas pessoas não têm acesso ao inglês, cabe a eu usar o meu CCR aqui, traduzir, adaptar, pesquisar uma coisa ou outra e trazer esse conteúdo pra vocês aqui. Mas eu vou colocar também aí na descrição o conteúdo do Blessed Boy. Mas eu vou colocar também na descrição o conteúdo, o link aí do Busy Boy para que vocês possam estar vendo ali, que ele também tem outras informações e o canal dele também é muito maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, seguir o canal, fazer tudo aí pra engajar, porque dignidade